Todo mundo? Encontrou? Então vamos lá. Mateus 22, verso 1 ao verso 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra que abrimos nesta noite e pedimos que o Senhor venha a interpretá-la, venha nos ensinar para a glória do teu nome. Que o Senhor nos conduza agora na meditação e na reflexão da tua palavra, a ponto de ouvirmos a voz do Senhor, a ponto de termos consciência de que é o Senhor quem fala conosco. Fala conosco, nós te pedimos, Pai. Fala com a tua igreja, edifica a tua igreja nesta noite, o teu corpo nesta noite, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando sequência aí aos estudos, sobre o Evangelho do Reino, hoje nós veremos aqui uma parábola onde Jesus, mais uma vez, nos apresenta uma perspectiva muito linda sobre o plano, sobre a obra de redenção. Eis aqui, irmãos, a conhecida chamada parábola das bodas. Sem demora, vamos lá dar início, porque a gente não tem muito como introduzir esse texto, a não ser indo para o texto, indo para a mensagem que está nele. Então vamos lá, vamos ler de novo Mateus 21, verso 1 a 4. Alguém lê para mim, por favor. Verso 1 ao 4. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Bom, diz aí, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, Você vê aí, não é a primeira vez, Jesus já havia outras vezes falado por parábolas, Já era um método, muito comum, era um modo onde Jesus comunicava as verdades do reino. Ele usava sempre as parábolas, e aí diz aí que, novamente, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, e aí ele disse: o reino dos céus é semelhante a... Então ele continua. Primeira questão aqui que nós devemos destacar logo de início, qual que é? Observe, Jesus novamente estava ensinando, falando aos seus ouvintes por meio de parábolas a respeito do quê? Do reino dos céus. A respeito do reino dos céus. Jesus está falando, está comunicando sobre o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a... Isso tem que estar claro para nós, porque Jesus naquele momento comunicava o que era o reino dos céus. Ele estava falando sobre o que é o reino dos céus. Essa é a base, de toda a mensagem nessa parábola. Nós estaremos falando sobre o que, irmãos? Sobre o reino dos céus. Essa é a mensagem. Tudo que nós vamos estar falando, vendo, meditando essa noite, está relacionado ao que é o reino
dos céus. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha só, nós temos aqui uma perspectiva lindíssima, né, sobre o reino dos céus. Segundo o Senhor, segundo a ótica de Cristo, olha que lindo. O reino dos céus é semelhante ao quê, irmãos? A uma celebração real. A uma festa, a uma celebração das bodas de um casamento de um príncipe. Por quê? De um príncipe. O rei está dizendo isso, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O filho do rei é o quê? Um príncipe. Olha só que linda essa perspectiva do reino dos céus. É como uma festa, como uma celebração, né, de um príncipe, uma celebração real, né, e o rei, né, que celebrou as bodas do seu filho. Segundo Jesus, no reino dos céus, um rei celebrou as bodas de seu filho. Então, olha só aí no verso 3. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Enviou com esta ordem aí no verso 4. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Qual que é o convite, irmãos? Vinde para as bodas. Por quê? Eis que já preparei o meu banquete. Tudo, segundo o rei, está pronto. A gente, quando prepara uma festa, né, quando a gente prepara uma festa de casamento, por exemplo, é difícil chegar nesse momento quando a gente diz, né, tudo está pronto. Não é difícil? Mesmo porque parece que nunca está pronto, não é verdade? Mas esse era o convite, irmãos. Vinde para as bodas do rei, do filho do rei, do príncipe. O meu banquete está pronto. Vinde para as bodas. Pois bem, podemos então dizer, irmãos, que o reino dos céus trata-se de um convite. Certo? Um convite, não como qualquer outro convite, né? Um convite de um rei. É um rei que convida. Olha que legal. O rei convida para uma celebração, para um banquete, para o seu banquete. O rei nos convida para o seu banquete. Eis que já preparei o meu banquete. Há banquetes, né, por todos os lugares. Nós conhecemos essa expressão e está espalhada dentro da nossa sociedade, da nossa vida, em muitos momentos. Mas esse convite é um convite muito especial, porque não é um convite para qualquer banquete. É um convite para o seu banquete, o banquete do rei. Um convite para a celebração das bodas do filho do rei, o príncipe. Agora veja que interessante. Olha só. Segundo o Senhor, diferentemente da organização da Copa do Mundo, diferente da Copa, da celebração da Copa, para esta festa, irmãos, tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Não tem confusão, não tem corrida, não tem loucura, não tem nada. Tudo já está pronto. Pronto, olha só, como? Com o que há de melhor. Com o que há de melhor. Ele diz assim, meus bois e cevados, olha só, irmãos, já foram abatidos. Sabe o que significa essa expressão? Naquela época que Jesus está falando, naquele contexto, os bois e cevados já foram abatidos. Sabe o que significa isso? O melhor já foi entregue. Boi cevado ou cevado significa aquele boi, aquele animal mais bem nutrido, mais bem cuidado, o melhor dos animais. Quando você olha para um rebanho, né? Quando você olha e você vai escolher, você fala, qual é o melhor? É o cevado. É o mais bem nutrido, é o mais gordo, né? O que tem mais carne. Ou seja, irmãos,
O que está acontecendo aqui? O rei preparou um banquete com o que há de melhor. Essa é a perspectiva do reino dos céus. Sobre o reino dos céus, podemos dizer que é um banquete, mas não é um banquete qualquer. É o banquete com o que há de melhor. O problema é que muitas vezes nós trocamos para outros banquetes. Esse é o problema. Mas essa é a perspectiva sobre o reino dos céus. Segundo o próprio Senhor, o rei já abateu os seus bois e os cevados. Tudo já está pronto. O melhor está entregue. Vinde, irmãos, para as bodas. Vinde, pois, para as bodas. Agora preste atenção. Observe só o que acontece. Verso 3 ao verso 6, alguém lê para mim. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Bom, então nós temos o que aí em relação ao reino dos céus? Nós temos um convite real, certo? Vinde para as bodas do Filho. Mas, diz o Senhor, olha só, estes, os convidados, olha essa expressão, não quiseram vir. Verso 3 diz: enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas, olha esse mas, irmãos, estes não quiseram vir. Irmão, sabe o que é mais interessante desse texto? É que estamos falando aqui sobre o reino dos céus. Jesus começou, essa história dizendo: o reino dos céus é semelhante. Nós estamos aqui tratando, irmãos, a respeito do reino dos céus. Se estivéssemos falando sobre qualquer outro assunto, sobre qualquer outro tipo de convite, talvez não precisássemos dar tanta importância assim. Vamos jogar uma bola? Vamos fazer uma corrida no parque? Vamos fazer qualquer outra coisa? Puxa, não vai dar, não estou muito interessado. Bom, talvez não precisássemos dar tanta importância assim. Às vezes nós damos, muita importância ao que precisa de pouca importância. Mas aqui é o seguinte, irmãos. Nós estamos tratando do quê? Do reino dos céus. E segundo o Senhor, os convidados não quiseram vir. Puxa, mas não é uma celebração real, irmãos? Não é um banquete real? Um banquete que foi preparado com o que há de melhor? Não é, irmãos? Mas a questão é o seguinte: os convidados não quiseram vir. Por que os convidados não quiseram vir para as bodas do filho do rei? Por quê, irmãos? Diz a palavra que os convidados não se importaram. Essa expressão é absolutamente importante nesse texto. Os convidados, diz aí no verso 5, eles, porém, não se importaram. Nossa, a gente dá importância a tanta coisa nessa vida, não é verdade? Nós damos tanta importância a tantas coisas nessa vida, mas às vezes a gente erra o alvo. Porque o que há de mais importante, a gente não se importa. A gente não dá importância nenhuma. Diz o texto que eles, os convidados, não se importaram. E se foram, uns para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, não só não se importaram, mas maltrataram e mataram os servos, aqueles que foram convidá-los. Amados, falando sobre o convite para as bodas do reino dos céus,
Essa é a questão. Falando sobre o convite para as bodas do reino dos céus. Temos aqui um desprezo enorme, né? Temos aqui uma troca e inversão de valores incrível. Incrível. Assustadora, diria. Segundo Cristo, diante do convite do rei, irmãos, os convidados não se importaram. Eles desprezaram. Segundo o Senhor, os convidados, ao invés de irem para o banquete do rei, o seu banquete, eles foram para os seus campos. Foram para os seus negócios. Porque isso era o que importava para eles. Por quê, irmãos? Porque em respeito ao convite do reino, eles não se importaram. Então o que eles se importaram? Se importaram com seus campos. Se importaram com seus negócios. Irmãos, isso é uma troca. Isso é uma inversão de valores. É dar importância ao que não é mais importante. É desprezar o que se tem de mais importante, mais valioso, pelo que não é o mais valioso. Pelo que não é o mais importante. E isso foi o que os convidados fizeram diante do convite real. Alguns até, diz a palavra, segundo o Senhor, agarraram os servos, maltrataram e mataram os servos. Parece até que eles ficaram com ódio do convite real. O desprezo foi tão grande, né? A repulsa foi tão grande que eles até ficaram com ódio, maltrataram os servos, mataram os servos. Irmãos, se eu convidar você para uma festa, por favor, não me bata. Por favor, não me espanque. Por favor, não me mate. Porque esses homens fizeram exatamente isso. Não só não se importaram, mas alguns deles até mesmo maltrataram os servos e mataram. Irmãos, até aqui nós temos um lado bom e um lado ruim nessa história, certo? Qual que é o lado bom? É um convite, né? O lado bom é o lado do rei, né? Temos um convite real. O convite está aí, vinde às bodas do filho. Esse é o lado bom da história. E o lado ruim até aqui, qual que é? É que os convidados, né? O quê? Desprezaram, recusaram. Não se importaram com esse convite. Né? Suas prioridades, seus valores foram fixados em seus próprios interesses e ponto final. Bom, antes de prosseguirmos, precisamos responder uma pergunta. Quem, afinal, são os convidados? Nossa. Essa pergunta é muito importante. Se falamos aqui do reino dos céus, quem, afinal, são os convidados? Para responder essa pergunta, precisamos entender dois momentos. No primeiro momento, irmãos, os convidados foram os filhos de Israel. O próprio povo de Israel, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. A eles foi dado preferência nesse convite real. Porque, afinal de contas, deles são as alianças, né? São deles as promessas. A eles foi dado a preferência para esse convite da bodas do reino dos céus. Isso não é da minha cabeça. Jesus mesmo disse aos discípulos quando os enviou a pregar que estava próximo o reino dos céus. Olha só esse texto. Mateus 10, 5, 7. Mantém aí, né, esse texto como base. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Mateus 10, verso 5 ao verso 7. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas olha essa expressão, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Irmãos, a quem foi dado preferência? Israel. Em um primeiro momento, a eles
foi dada preferência. E é bem claro o texto, porque Jesus fala assim, não vão aos gentios. Calma. Não vão aos gentios, não vão aos samaritanos. Procurem as ovelhas de Israel. E dizei a eles, aos filhos de Israel, que está próximo o convite, irmãos. O convite. Bom, a preferência foi dada aos filhos de Israel. Isso por causa das suas promessas, das alianças que Deus tinha construído com eles ao longo da história, né? O problema, irmãos, é que o resultado disso foi que eles não aceitaram, não receberam. João disse assim, olha só, esse texto é conhecido, não precisa, né? Para você não se perder. João diz assim, veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Mas o Senhor cumpriu a sua parte, já que havia uma aliança, certo? Já que havia as promessas, a preferência é deles. Mas eles não receberam. Então esse é o primeiro momento. Um segundo momento, irmãos, o convite então é aberto a todos. Após a sua ressurreição, Jesus falou então assim aos seus discípulos. Agora lê comigo esse texto. Para você enxergar os dois momentos, né? Há dois momentos. Num primeiro momento, a preferência foi dada aos filhos de Israel. Num segundo momento, o convite é aberto a todos. Mateus 28, versos 19 e 20. Jesus, depois de ter ressuscitado, disse aos discípulos, como havia dito naquele primeiro momento. Agora ele diz diferente. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, nós temos dois momentos. O primeiro foi dado preferência, a respeito do convite aos filhos de Israel. No segundo momento, depois da ressurreição de Jesus, esse convite é aberto, né? Ele é estendido a quem? A todas as nações. Jesus fala para os discípulos irem para todos os lugares. Para todas as nações. Bom, nesses dois momentos nós vamos conseguir perceber exatamente aí na parábola, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor sobre isso. Agora veja só, dando continuidade, né? Diante lá do desprezo dos convidados, olha só o que acontece. Mateus 22, verso 7 e verso 8. Alguém lê para mim. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Eis aqui, irmãos, uma perspectiva do reino dos céus que pouco se fala hoje nos nossos dias. Olha só que interessante. Jesus disse que diante do desprezo dos convidados, o rei ficou... O que acontece com o rei em relação ao desprezo dos convidados, irmãos? O rei ficou irado. Irmãos, essa questão é muito importante. Sabe o que podemos ver como resultado do desprezo ao convite do reino dos céus? O resultado é a ira do rei. O rei ficou irado. Pouco se fala sobre isso hoje, né? Sobre a ira de Deus. Esse assunto com certeza não tem ibope nenhum e nem agrada a ninguém, né? Falar sobre a ira de Deus? Bom, irmãos, mas nós estamos falando sobre o reino dos céus. Esse assunto com certeza não dá ibope, não agrada a ninguém, irmãos e irmãos. É um assunto do reino dos céus. Falamos sobre o reino dos céus. O apóstolo Paulo, irmãos, aos Romanos, disse que todos nós, sem exceção, deveríamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Olha esse texto. Romanos 11, verso 22. Paulo diz assim:
Paulo está falando a igreja de Romanos, dos romanos, que é uma igreja de natureza gentílica. Ele está falando com romanos que se converteram ao cristianismo, né? Olha só o que ele fala. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que acontece hoje, principalmente, no nosso tempo? As pessoas estão considerando só o quê? Só a primeira parte da história. Só a bondade, só a camaradagem, só o que é de bom, né? Mas ele fala, considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás. Irmãos, esse evangelho não está mais na moda, né? Falar para a galera que vocês vão ser cortados, ó. Vai ser cortado, hein? Ó, a gente fala de corte na empresa, vai ter um corte no reino dos céus também, que muita gente não se liga. Ó, a tesourinha vai rolar no reino dos céus. Ó, a gente já vai ver daqui a pouquinho esse corte. Ele termina falando aí a parábola. Muitos são chamados, poucos são... Ó, houve um corte. Bom, irmãos, saibam disso. Só há um resultado diante do desprezo de Deus, do desprezo a Deus, ao desprezo do reino do céu. Sabe qual que é? A severidade de Deus. A ira de Deus. Isso é um fato, irmãos. Isso é um fato. Não vai mudar. Nada vai mudar isso. Diante do desprezo em relação ao reino dos céus, ao Senhor, aos seus convites, só há um resultado: a ira de Deus. Deus, em muitos momentos da história, já demonstrou isso, começando lá por Noé, depois por Gomorra e Sodoma, depois pelos cativeiros de Israel, do próprio povo de Israel, e termina lá em Apocalipse, falando da igreja também. Lê lá Apocalipse pra você ver, você só tem bondade lá na história. Lê lá, pra você ver, no final dos tempos, que vai acontecer daqui a pouquinho. Tá chegando. Considerar, irmãos, a bondade e a severidade de Deus. Esse é o chamar, isso tem que estar na nossa cabeça. Pois bem, note, Deus tem uma palavra, volta lá para Mateus, né? Deus tem uma palavra sobre os convidados. Olha que interessante. Quando a gente convida alguém para uma festa e acontece alguma coisa em relação ao nosso convidado, aí, depois da festa, geralmente a gente tem uma palavra para eles, não tem? Puxa, fulano fez isso, fulano foi assim, fulano foi assado. Não temos? Fulano fez isso, fulano aquilo. Olha só, o rei também tinha uma palavra com respeito aos convidados. O Senhor disse assim em Mateus 22, verso 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Nossa, irmãos, que veredito, hein? Os convidados não eram dignos. Quem será digno do reino dos céus, irmãos? Bom, temos aqui a conclusão do rei diante dos seus convidados. Para ele, o rei, os convidados não são dignos. Duro isso, não é mesmo? Mas é uma realidade também. É um fato também. Mas, irmãos, lembrando, estamos falando aqui de verdade sobre o reino dos céus. Jesus, quando pregava essas palavras, estava sendo questionado já perseguido por muitos. Pelos fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. Jesus estava sendo questionado. Esse bloco onde está isso em Mateus, esse bloco da Escritura, né, é um bloco onde a autoridade do Senhor ela é completamente questionada. O Senhor veio, manifestou a sua graça, mas ele não foi recebido por todos, como nós já vimos. Ele é questionado, ele é perseguido. Agora, há uma palavra do rei para tudo isso. Não ficou sem uma palavra, não ficou sem um veredito para tudo isso. E Jesus diz aqui que o rei ficou irado e disse que os convidados não eram dignos. Jesus tratava, sabe como, irmãos? Com verdade.
O reino dos céus vai tratar a nossa vida, sabe com o que, irmãos? Com verdade. Sabe como nós somos tratados pelo Senhor? Com verdade. É a verdade que trata, irmãos. É a verdade que liberta, irmãos. O Senhor sempre fez isso. Já temos aqui até uma série de estudos, né? Cheio de graça e de verdade. Nunca faltou verdade nas palavras do Senhor. Nunca. Quando foi questionado, quando foi perseguido, ou mesmo quando ele estava lá com aqueles que estavam ouvindo ele. Ele tratou sempre, irmãos, com verdade. O Senhor vai nos tratar, irmãos, com verdade. Nós precisamos ter consciência disso. Você quer ser tratado pelo Senhor? Você quer que a sua vida mude? Então permita que o Senhor trate a sua vida com verdade. A verdade precisa sair. A verdade precisa aparecer. A verdade precisa ser dita. E a verdade aqui, irmãos, é que os convidados não são dignos. Essa é a verdade. Jesus não encobre esse fato. A palavra de Deus não encobre esse fato. A verdade é que os convidados não são dignos. Temos que ter consciência disso, irmãos. O Senhor trata com verdade. O Senhor tratará conosco com verdade. Diante, irmãos, da ótica do reino dos céus. Não a ótica nem da igreja, viu? Porque hoje a ótica da igreja está uma bagunça, né? A ótica do reino dos céus. Na ótica do reino dos céus, pode ter certeza, o Senhor nos colocará diante da verdade. Os convidados não são dignos. Bom, mas calma, fiquem tranquilos, a história, graças a Deus, não acaba aqui. Veja só que algo inesperado vai acontecer nessa história. Vamos lá, continuar. Verso 9 e verso 10, alguém lê para mim. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Bom, nós vimos que o rei fica irado diante do desprezo dos convidados, certo? Agora veja, algo inesperado e extraordinário acontece. Se você tivesse feito uma festa, e um baita de um banquete, gastado absurdo para fazer uma festa, e todos os convidados não se importassem e decidissem não ir à sua festa, como que você ficaria? E você, irado, faria o quê? O que você vai fazer? Já fez tudo, né? Tem que ter festa. Tem que ter festa? A festa não pode parar? A festa não acaba? Irmãos, olha só. Talvez pensássemos, né? Bom, já que os convidados não são dignos, o rei vai querer acabar com toda essa história, né? Bom, já que não são dignos, né? Vamos pôr um fim definitivo nessa história. Acabou a festa. Tem uns que talvez fizessem isso. Não vai ter festa coisa nenhuma. Mas veja, não é isso que acontece, né? Na verdade, o rei se demonstra extremamente longânimo e age com grande misericórdia. O rei faz aqui exatamente como o profeta Abacuque profetizou em seu clamor ao Senhor. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Oh, texto maravilhoso. O rei ficou irado? Mas o clamor do profeta diz: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Amados, mesmo tendo ficado irado, diz a palavra que o rei dá ordem a seus servos, dizendo: ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, todos, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de
convidados. Ah, irmãos, eis aqui um panorama, né? Maravilhoso, né? Está condensado, está resumido, mas daquilo que nós podemos chamar de o primeiro aspecto da obra de redenção. Até agora, a gente vê a condição dos convidados, o convite, mas a gente não vê a coisa ainda acontecendo, né? Puxa, mas eles não são dignos. E aí, a história para aí? Acaba aqui? Morre-se aqui a história? Não, irmãos. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Sabe o que nós estamos vendo aqui, irmãos? A amplitude da graça e a obra inclusiva da graça. A extensão, a amplitude da graça. É tão grande a graça de Deus e ela é inclusiva. Vamos entender isso aqui. Diz a palavra que o rei, mesmo irado, mandou os seus servos convidarem para as bodas todos quantos os servos encontrassem nas encruzilhadas. Essas encruzilhadas da vida, irmão. Olha só, não são nos palácios reais, né? Não são aí nos lugares de honra, são nas encruzilhadas. Não foram nos castelos. Não foram nos castelos, foram em qualquer lugar. Todos quantos eles encontrassem. Pelos caminhos da vida. Irmãos, olha só, observe o que o convite que em primeiro momento, né, tinha tido uma preferência. Lembra? Que o convite tinha tido preferências? É então aberto a todos sem exceção. Todos quanto vocês encontrardes, vocês convidem e coloquem nessa história. Nós mesmo. É nós na fita, né? Alguns diriam. Bom, irmãos, essa é a amplitude da graça em Cristo Jesus. Quando a gente olha isso para o Novo Testamento, olha só, que lindo. Paulo aos Romanos escreveu assim, acompanha comigo esse texto. Veja o paralelo que há nisso. Romanos 3, verso 21 ao verso 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, aqui o veredito. O rei tinha dado o veredito, os convidados não são dignos. Aqui em Romanos esse veredito aparece dessa forma. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele fala, não há distinção. Todos pecaram. Aí ele continua, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância. Olha só isso, irmãos. Deixado impune os pecados anteriormente cometidos. João disse assim também a respeito disso. 1 João capítulo 2, verso 2. Deixa que eu leia, que é muito pequenininho esse texto. João disse assim, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, olha a amplitude da graça. Olha a amplitude da graça, irmãos. Todos pecaram. Só que aí, o que Deus resolve fazer? Bom, todos pecaram, então bota todo mundo no inferno, né? O que ele faz? Ele faz ao contrário. Ele é tolerante, como diz Paulo, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele age com perdão, ele age com misericórdia. Ele fala, todos pecaram, e não há distinção.
mas gratuitamente por meio de Jesus, por meio do sacrifício, da propiciação realizada em Cristo, o ato de sacrifício de Cristo, por meio do seu sangue, por meio da sua obra na cruz, irmãos, todos e sobre todos são justificados gratuitamente, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados, porque às vezes a gente tem a tendência de colocar isso, né? Mas eu sou tão bom, tão bonitinho. Eu, em certa parte da minha vida, eu fiz o que era certo. Há um mês atrás eu comecei a fazer as coisas direito. Então Deus falou, já que você, um mês, você é bom, você é o cara. Não foi por isso, irmãos. João deixa bem claro, mas não é só por causa dos nossos pecados, porque tudo bem, você está incluído nisso? Ótimo, mas é do mundo inteiro. Todos pecaram, não há distinção. Quem aqui pecou? Todos. E quem aqui foi incluído nessa história? Todos. Bom, agora preste atenção em um detalhe muito importante. Essa obra da graça de Cristo, ela não é somente ampla e aberta a todos. Essa é a questão que a gente precisa enxergar aqui. O convite, ele não só foi aberto a todos. A graça de Deus, ela não só foi aberta, estendida a todas. Olha só, ela é, sobretudo, irmãos, inclusiva. Ela nos inclui, ela nos insere a todos nós, irmãos. Essa é a perspectiva mais linda da obra de redenção. Ela não só foi dada e concedida assim, você tem o direito disso. Ela também nos inclui. Ela nos insere. Olha só, irmãos. Observe, volta lá para Mateus. Mateus 22, verso 9. Olha como ela é inclusiva. Olha como ela nos insere, irmãos. Olha que interessante. Diz que o rei disse assim, né? O rei diz, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto se encontrar. Olha só, aqui é a amplitude, chegando a todos. O convite sendo estendido a todos. Mas olha só, não para por aí. Ela é inclusiva também, ela vai nos inserir. Ela não só nos convida, mas ela nos insere. Olha só, verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, olha só essa expressão. Reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala, olha, irmãos, do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos. Que graça maravilhosa. É graça mesmo, porque assim, não é pelo mérito do cara ser bom, inclusive os maus também. Bom e mal. Entendeu? Não é o fato assim, o cara não ser convidado pelo fato de ser bom. Claro que não. Ele falou, todos quantos vocês encontrarem. E aí ele deixa bem claro, né? Bons e maus. Já que nenhum é digno, o que ele acontece? O que ele faz? Vai todo mundo. Não houvesse dúvida. Bons e maus. Essa é a tolerância do rei. Essa é a graça do rei. Esse é o reino dos céus. Irmãos, diz que a sala do banquete, irmãos, nós estamos falando da sala do banquete do rei. A sala do banquete real ficou repleta de convidados. Essa é a mensagem, a boa nova do Evangelho. Irmãos, sabe onde você foi inserido? Pela graça de Deus? Mas eu sou mau. Eu sou bonzinho. Irmãos, não há distinção. Bons e maus foram inseridos pela graça, sabe aonde? Na sala do banquete. O convite não só chegou às suas portas, mas o convite também te introduziu, irmãos, à sala do banquete. Você está pensando, puxa, como eu chego lá, né? Mas como que eu vou entrar nessa história? Bom, mas como que eu faço? Irmãos, você está na sala do banquete. Esse é um fato da graça de Deus. Deus nos inseriu na sala do banquete. Pela graça de Deus, maus e bons não foram só convidados,
mas sobretudo incluídos, inseridos, sabe onde? Na sala do banquete. Então, tem muita gente que para aí, né? Fica só no convite. Puxa, mas e aí? Daí não consegue ir para frente. Porque aí vai encontrar suas próprias limitações, seus próprios pecados. Parece que nunca vai chegar lá. Mas esse caminho Deus encurtou para você. Ele já te botou lá. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele te bota lá. Ele te bota lá. Ele te inseriu. Bons e maus, irmãos, eis a mensagem da cruz, pela graça de Deus, a sala do banquete, olha essa expressão, ficou repleta de convidados. Convidados bons e maus. Nossa, isso pira a cabeça de alguns, né? A gente já vai entender daqui a pouquinho mais. Calma, calma. Irmãos, não teremos hoje, a gente não vai ter tempo de estudar, né, a fundo essa matéria. Como eu disse a vocês, nas parábolas, Jesus ele condensava matérias, assuntos a respeito do reino dos céus. Aqui você tem assuntos que são condensados, são resumidos. Nós temos muita coisa aqui, colocada aqui. Mas claro, evidentemente, que não são todas as matérias colocadas a fundo, explicadas a fundo. Nós temos aqui só um relapso de um assunto sendo colocado aqui. Você foi inserido na sala do banquete. Bom, vamos falar sobre isso. A gente precisa entender alguma coisa sobre isso. Mesmo que não haja tempo hoje, certo? De ver a fundo essa história, mas precisamos ver algumas coisinhas sobre isso. Precisamos ver pelo menos alguns textos que falam, puxa, é verdade, eu estou lá. É mesmo, eu fui colocado lá na sala do banquete. Em resumo, irmãos, eu posso dizer para vocês o seguinte, nós temos aqui uma referência à obra de união com Cristo e as riquezas do reino dos céus, realizada por Deus na cruz. Na cruz acontece uma obra de Deus, é Deus realizando, em Cristo Jesus. Por isso que ele fala assim, em Cristo Jesus. Essa expressão aparece no Novo Testamento dezenas de vezes. Em Cristo, redenção em Cristo, propiciação em Cristo, união em Cristo, vida em Cristo. Irmãos, em Cristo foi realizada a obra de redenção. Foi em Cristo, no Filho, na sua carne, no seu corpo, no seu sangue, realizado a obra de redenção. É lá, irmãos, que nós fomos inseridos. É lá que nós fomos colocados. Onde está isso? Vamos dar uma olhada rapidamente, né? Diz assim a palavra de Deus, ó, abre aqui comigo, João 12, 32. Principalmente para a Ive que está aqui pela primeira vez, né? A gente já viu em outras oportunidades sobre esses assuntos, né? A gente está retomando, na verdade, mas ela nunca viu conosco. Então, João 12, verso 32. Olha só. Jesus dizendo, hein? Ele mesmo dizendo a respeito da hora, do momento de ser levantado na cruz. Olha o que ele disse. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha só, irmãos, quando Jesus é colocado, levantado na cruz, ali acontece uma obra, sabe do quê? De inclusão. Por quê? Ali todos foram atraídos a Ele mesmo. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus ali em Cristo estava atraindo todos a Ele. Irmãos, é a sala do banquete. Todos sendo inseridos na sala do banquete. Vocês estão lembrados do homem estranho lá andando pelo campo de tesouros, irmãos? Vocês estão lembrados? Como que aquele homem estranho aparece andando lá naquele caminho, irmãos, naquele campo de tesouros ocultos? Como que ele aparece naquela história, irmãos? Ele é inserido pela graça. É assim conosco. Outro texto. Paulo Romanos diz assim, capítulo 6, verso 3 a 5. Esse texto já dá mais informações.
Romanos 6, verso 3 ao verso 5. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, quando Jesus morreu, e ali a gente pode chamar de batismo, para ele ali era um batismo. Sabe o que significa batismo, né? Sepultamento. Ele está falando da morte e ressurreição. Quando Cristo ali, na sua morte, estava sendo batizado, morto e morrendo para ressuscitar, o que acontece, irmãos? Também fomos batizados. Todos nós também fomos batizados. Olha só, o texto continua. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Irmãos, quando Cristo está ali sendo batizado na cruz, nós estamos sendo o quê? Sepultados com ele. Na morte. Olha o quanto, irmãos, é inserido essa história em nós. Olha como nós... o convite não é só dado aos... Toma aqui um convite para você, irmãos. Fica com ele. Faça o que você quiser nesse convite. A graça, ela vai e também nos insere numa história. Ela coloca a gente dentro de uma história divina. Divina. Em Cristo Jesus. A obra da cruz é extraordinária. A cruz, ela não é um amuleto na parede. É uma obra divina em Cristo Jesus. Onde eu e você estamos lá. Fomos inseridos. Todos nós, irmãos, diz aí, fomos sepultados com ele na morte. Olha aí, o texto continua. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também andemos nós em novidade de vida. Você vê, é morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele. Pegue essas expressões, irmãos. Aqui está a sala do banquete, irmãos. Nós, deixa eu dizer para você, em Cristo, na cruz, lá 2000 anos atrás, você que nem tinha nascido, eu que nem tinha nascido, nós fomos, sabe o quê? Unidos com ele na cruz. Na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por isso que nós podemos crer na ressurreição, irmãos. Por isso que nós temos a esperança da ressurreição. Porque se nós já passamos pela morte, semelhante modo, teremos também a sua ressurreição. Irmãos, dentro do plano de redenção, Deus, por sua graça, nos incluiu, nos inseriu em Cristo, na sua morte. Fomos unidos a Ele naquele momento divino, irmãos. Naquele momento bendito ali na cruz, com Cristo na cruz, nós passamos com Ele, unidos a Ele pela morte e ressurreição. Evidentemente, tem muito a se dizer sobre isso. Essa é uma matéria, extremamente ampla, bendita. A gente vai gastar, sabe quanto tempo para entender com plenitude tudo isso? Nossa vida toda. Toda a nossa vida. A gente tem que estudar isso aí. Porque a obra de redenção é essa, irmãos. O reino dos céus, a mensagem do reino dos céus é essa. Fomos unidos com Cristo. Fomos sepultados com Ele na sua morte. Essa matéria da união com Cristo, ela é um assunto amplo, é maravilhoso. Se Deus permitir, mas algumas vezes nós vamos avaliar esse assunto com mais detalhes. Para nós hoje, o fato, irmãos, é o seguinte. Para nós hoje, voltando, na ótica do reino dos céus, fomos todos, bons e maus, inseridos por graça, sabe aonde? A sala do banquete, em Cristo Jesus. Onde está essa sala, irmãos? Em Cristo. Como todos pecaram e não há distinção, segundo a palavra de Deus, Deus, por sua graça e misericórdia, resolveu atrair todos a Ele mesmo.
todos nos aproximando a si mesmo, nos dando acesso à sua sala de banquete e às suas riquezas insondáveis. A todos que creem nisso são justificados, redimidos gratuitamente, segundo o Evangelho. Pois ele, Cristo Jesus, é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Pela propiciação que há em Cristo Jesus, nele, em seu corpo, em seu sangue, somos redimidos. Nos achegamos à sala do banquete. Você que estava longe, né? Você que foi lá para o seu campo, você que foi lá para o seu negócio, você que não deu importância, agora você está lá, na sala do banquete. Isso por Cristo, isso pelo sangue, isso pelo corpo, pela carne entregue de Cristo na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Bom, irmãos, agora deixe-me chamar a sua atenção. A história não acaba aqui. Há um desfecho com questões ainda muito importantes. Vamos ver. Volta lá para Mateus. Alguém lê para mim o verso 11 ao verso 14. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que interessante. Lembrando, né, que nós estamos falando sobre o reino dos céus. Diz aí a palavra que, entrando, olha essa expressão, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali aonde, irmãos? Ali a mesa, na sala do banquete. Ali, diz o texto, ele notou um homem que não trazia veste nupcial. Irmãos, guardem essa expressão aqui. Entrou o rei para ver os que estavam à mesa. Essa expressão, com certeza lá na eternidade você vai ouvir essa expressão. Lá, entrou o rei para ver os que estavam à mesa. E eu pergunto, quem que estava à mesa, irmãos? Todos, bons e maus, foram reunidos na sala do banquete. Ficou repleta a sala do banquete. Todos os que forem encontrados pelos caminhos, pelas encruzilhadas, bons e maus, foram inseridos e colocados à sala do banquete. Pois bem, agora preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Muita. A questão, irmãos, que vai realmente definir quem permanece à mesa não é esta, se são bons ou são maus. A questão que define, irmãos, quem fica, quem permanece. Foram inseridos? Foi inserido. Mas a questão agora é, quem vai permanecer? Entendeu? Foi inserido? Foi. Quem? Todos. Bons? Todos pecaram. Não há distinção. Quem foi inserido? Todos. Mas agora a gente precisa levantar uma questão, irmãos. Olha só, o fato é, quem permanece? Quem vai permanecer? Entrou o rei lá para ver quem estava à mesa. E ele notou ali um homem que não trazia consigo vestes nupciais. Irmãos, quem permanece é aquele que está, sabe o quê? Vestido de vestes nupciais.
notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então ele perguntou, amigo, ele é muito cavalheiro, né? Ainda ele pergunta, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Como que você vai entrar aqui na minha sala, no meu, né? Na minha mesa, sem veste nupcial, amigo? E ele emudeceu. O homem emudeceu. Sabe quando é paralisado? No céu, pessoas ficarão paralisadas na presença do rei. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o, os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas. Fora do banquete, irmão, sabe o que tem para o rei? Trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, ali, diante do rei e a sala do banquete, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos entender, né? Irmãos, precisamos entender uma coisa aqui. Nossa inclusão no plano de redenção, nossa união com Cristo, o fato de termos sido inseridos, né, por graça à sala do banquete, não é o fim da história, é o começo. Não é o fim da história, é o começo. Você foi inserido, aleluia. Bom, mas aí, metade da história. Temos a outra metade da história. A segunda metade da história, irmãos, é quem permanece na sala do banquete. No fim da história é quem permanece na sala do banquete. Nossa inclusão na sala de banquete, irmão, é só o primeiro aspecto da obra de redenção. O primeiro. Há ainda o segundo e o terceiro, que é o que nós vamos ver aqui agora. O primeiro é, você foi inserido por graça à sala do banquete. O segundo e o terceiro é o aspecto subjetivo da cruz, o chamado da cruz e a eleição da graça, que a gente vai ver agora. Irmãos, vamos ver por partes. Diz a palavra que entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Irmãos, bons e maus foram inseridos à sala do banquete. Agora eu pergunto, qual é o chamado? Qual é a participação desses que foram inseridos? Qual é a responsabilidade, irmãos, destes que foram inseridos à sala do banquete? Você tem que estar pronto, irmão. Quando o rei aparecer lá para anotar quem está ali, você tem que estar pronto. Você tem que estar vestido. E muito bem vestido, com vestes nupciais. Sabe o que é uma veste nupcial? Quando você vai para um casamento, você não vai de bermuda, você não vai com qualquer roupa, não é verdade? Você tem bermuda, você tem shorts, você tem camiseta, mas quando você vai para um casamento, geralmente, como que você vai? Os homens vão de terno, as mulheres vão do quê? Vestidos, né? Há vestes para os casamentos. Há vestes para as bodas, para as festas. Irmão, o reino dos céus nos ensina a estarmos preparados, prontos e muito bem vestidos para as bodas do Filho. Só assim, irmãos, nós permaneceremos. Porque senão ouviremos, amigo, como que você entra aqui sem as vestes nupciais? Como que você entra na presença do rei dessa maneira? E vai acontecer, sabe o quê? Você vai emudecer. Agora que eu notei isso, que eu precisava fazer isso? Puxa, agora que eu... Irmãos, temos que estar muito bem vestidos para a mesa do rei. O chamado à participação, à responsabilidade é estar vestido, muito bem vestido. Ou seja, em outras palavras,
pronto. Plenamente pronto, sabe para o quê, irmãos? Para encontrarmos o rei. Você está lá na sala do banquete, mas tem a hora do encontro. Tem a hora do encontro. Quando você vai para um casamento, sabe o que acontece? Tá lá, né? Acontecendo o casamento e tal. Daí tem uma hora que você vai encontrar lá os noivos, a noiva. Para quê? Para cumprimentar, para dar ter uma hora do encontro. É ou não é? E se você for muito mal vestido, você vai olhar assim os noivos. Que coisa é essa? É ou não é? Você vai ver. E os outros convidados também. Eu falo, mas o que é isso? Você já foi mal vestido para casamento? Se você já foi, você já deve ter sentido o que é ser notado pelos outros quando você estava mal vestido. Todo mundo fica de olho, não é? Todo mundo. Mal vestido também. Com certeza, irmãos, com certeza. Bom, irmãos, é claro que Jesus aqui está falando por parábolas, né? Vemos aqui simbologia, né? O Senhor aqui está usando de exemplos, de figuras para falar sobre verdades espirituais. Para falar verdades do reino, princípios, valores do reino dos céus. Que afinal de contas nós estamos falando do quê? Do reino dos céus. Então, irmãos, o que significa, o que é estar vestido de vestes nupciais diante da ótica do reino dos céus? Não é só a roupa bonita do casamento. É claro, isso é uma simbologia. Ninguém põe uma roupa bonita suja. Essa não é uma... Esse é um exemplo, isso é uma figura. Jesus está usando de parábolas, né? O que é estar vestido de vestes nupciais? Veja o que João escreveu em Apocalipse para a igreja, irmãos. Porque afinal de contas, Apocalipse é a carta, né? É o livro que fala sobre o encontro. É a carta do encontro. É o que vai acontecer no encontro. Vamos lá, Apocalipse 19, verso 7 ao verso 8. Olha que lindo esse texto. Esse é o texto que fala do momento que chegou a hora das bodas. Ele diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, olha essa expressão, irmãos, a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, a palavra diz que naquele dia, no dia das bodas do Cordeiro, nas bodas do Filho, a esposa dele, a igreja, a sua noiva bendita, a si mesma, olha essa expressão, já, sabe o que é se ataviou? Já se vestiu, já se preparou. Nós tivemos o privilégio, né, de participar do casamento dos irmãos ali, de uma maneira muito íntima, né? E a irmã ali, que se preparou para o casamento, foi se preparar lá em casa. Foi se ataviar lá em casa. E foi chegada a hora, né? Chegou-se, desceu uma comitiva e perguntou-se para ela: você já está pronta? Eu estou pronta. Já estou maquiada, já estou bem vestida, já estava lá com seus aparatos, já estava prontinha. Sabe para quê, irmãos? Para encontrar com o noivo. Essa é uma figura da igreja. Essa é uma figura da igreja. Hoje, irmão, sabe o que nós estamos vivendo? O tempo, sabe do quê? De se ataviar. Hoje é o tempo, é a hora de se ataviar. Agora, olha só. Ele continua aí. Lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Veste nupcial, irmão, é veste nupcial. Não é qualquer veste. Lhe foi dado vestir, irmão, linho finíssimo, resplandecente e puro. Quando aqueles bons e maus
foram inseridos à sala do banquete. Sabe o que eles receberam na porta ali da sala do banquete? Toma para você, vestes, linhos finíssimos, puros e resplandecentes. Foi-lhe dado. Mas olha só. Aqui nós temos o aspecto subjetivo da cruz, onde há a participação, a responsabilidade individual daquele que é chamado às bodas do Filho. Porque afinal de contas nós estamos começando, começa com um convite, lembra? Começa com o convite, o chamado vai vindo, o chamado vai vindo, o chamado vai vindo, e o chamado permanece. Estamos entrando na sala do rei. O convite é: vinde às bodas do rei, ao meu banquete. E nós fomos inseridos lá. O convite permanece, o chamado permanece. Certo? Agora, olha, a todos nós, pela graça do Senhor, nos é dado vestir de vestes nupciais. Nos é dado. A graça ela é tão ampla que ela não só nos insere, olha isso, mas ela também nos concede, irmãos. Você já foi num casamento que você recebeu um vestido na entrada? Não? Um baita de um vestido, linho finíssimo, puro, resplandecente. Irmãos, só no reino dos céus. Só o reino dos céus. Mas cabe a nós vestir-se. Há uma participação nessa história. Cabe a nós, cabe à igreja, a si mesma, se ataviar. Foi dado, irmãos, está dado para nós, não tem desculpa. A graça deu conceder tudo. Irmãos, tudo está pronto. Quando aqueles convidados não se importaram, eles não sabiam quanta coisa tinha ali, né? Quanta coisa lhe eram dadas. Até as vestes nupciais eram dadas. Mas cabe a nós se vestir. Cabe a nós se ataviar. Segundo João, aqui em Apocalipse, isso se refere aos nossos atos de justiça. Essa expressão é muito importante, irmão. Aqui está a participação. Olha só, há atos nessa história. A graça ela é inclusiva, A graça ela é majestosa a ponto de nos conceder o que nós precisamos? Ela é. Mas, irmãos, está aí os atos de justiça dos santos. Ou seja, nossa vida prática, nossa disposição verdadeira em caminhar pelos caminhos da justiça. Saibam disso, irmãos, a graça de Deus nos coloca no caminho que é Cristo, mas cabe a nós andarmos pelo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda no caminho é você. A graça de Deus nos coloca na sala do banquete e nos concede vestes nupciais, mas cabe a nós nos vestirmos dela. A graça coopera conosco, ou nós cooperamos com a graça. Há uma união das coisas aqui. Nós somos coparticipantes da graça. É por isso que Jesus vai, vende tudo, lembra disso? Daquelas outras parábolas? Vai, vende tudo, toma a sua cruz e me siga. Está aí, irmãos, o segundo aspecto da obra da cruz. O aspecto subjetivo, onde nós participamos. Irmão, chegará aquele dia e será visto os atos de justiça. Na sala de banquete serão levantados os atos de justiça, a vida, a prática, a participação, a sua responsabilidade. Será que você quis voltar lá para os campos, lá, para os seus negócios? Serão levantados os atos. Na mesa do rei, está lá. Esse está vestido. E muito bem vestido. Esse, como que você entrou aqui sem isso? Não.
e lança para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. Irmãos, o fato é que cabe a nós andar pelo caminho apertado, cabe a nós praticar a palavra, cabe a nós dar ouvidos ao Senhor, cabe a nós crer no Senhor, cabe a nós tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso é nossa responsabilidade. Esse é um chamado, mas é a nossa responsabilidade. Essa é a sua participação nessa história toda. Ficou isso aqui para você. Ficou isso aqui para nós. Essa é a nossa participação. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa participação, essa é a nossa responsabilidade. Foi dado tudo, irmãos. Tudo. Mas cabe a nós botar em prática. Cabe a nós viver de vida prática. Cabe a nós, irmãos, se vestir. Por isso que nas cartas você vai ver essa expressão, despojai-vos, despojai-vos. Você vê essa expressão repetidamente nas cartas à igreja. Despojai-vos do velho homem, despojai-vos da obra da carne, despojai-vos, despojai-vos. Sabe o que ele está falando para a igreja? Vistam-se das vestes nupciais. Despojai-vos e revestivos. Despojai-vos e revestivos. Despojai-vos e revestivos. Repetidamente, irmãos. Paulo fala isso aqui a todas as igrejas, praticamente. Irmãos, é dessa forma que devemos guardar, reter o que nos é dado gratuitamente. É desta forma que devemos nos apresentar na sala do banquete diante do rei. E isso é o que definirá a nossa permanência na sala do banquete. Isso é o que distingue os chamados dos eleitos. Porque naquele dia haverá um clamor. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque, irmãos, participar da história é que define mesmo. É botar em prática que define, irmãos. É viver que define. Para finalizar, vamos ler novamente. Mateus 22, verso 11 e verso 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Agora presta atenção. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Observe, irmãos, ali na sala do banquete acontece o que nós chamamos de a eleição dos escolhidos. Irmãos, a eleição não é para botar dentro da sala. A eleição é na sala. A eleição é entre os bons e maus, que já estão na sala. Quem está na sala? Eu pergunto para vocês. Todos. Mas a questão não é quem está na sala, mas quem permanecerá na sala. Essa é a questão. Diz a palavra que ali um homem não trazia veste nupcial. Eu gosto dessa expressão, ali. Ali. Ali, irmãos. Ali na sala do banquete, à mesa do Senhor, um homem sem vestes próprias, preparadas, prontas para as bodas do Cordeiro. Então, segundo o Senhor, ouviu-se dizendo: amigo, como que você entrou aqui assim? Então o Senhor dirá: amarrai-o, os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali, de novo a expressão, há dois ali nesse texto. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali, na sala do banquete. Estão lembrados, irmãos? Todos aos olhos do Senhor são pérolas, mas Ele quer as boas pérolas.
Todos aos olhos do Senhor são peixes e foram pegados na rede do Senhor. Estão lembrados disso? Mas somente os bons peixes ficam nos cestos. Estão lembrados? Esse é o terceiro aspecto da redenção, a eleição da graça. A eleição dos escolhidos. Bom, acabamos. Quanta coisa, né? Quanta coisa, né? Uma parábola, quanta coisa nessa história. Jesus tem realmente uma capacidade incrível, né, de colocar tantas coisas tremendas e importantes em tão poucas palavras, né? Só ele para fazer isso. Só a sabedoria do reino mesmo de Deus. Claro, irmão, que o Senhor tem muito ainda a nos ensinar sobre essas coisas, né? E que o Senhor nos ensine mais e mais esses princípios tão importantes sobre, voltando lá ao começo, o reino dos céus. Que tenhamos ouvidos para ouvir e entender e, sobretudo, praticar. Mais importante, que o Senhor, por sua graça, nos ensine a se ataviar para as bodas do Cordeiro, para as bodas do Filho. Que sejamos achados, sabe como, irmãos? Prontos. Prontos, vestidos, muito bem vestidos. Sabe aonde? À mesa do Senhor. Ao banquete do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos de maneira muito especial por essa palavra tão bendita, tão linda, tão maravilhosa, tão grandiosa, tão profunda, tão tremenda, tão arrebatadora. Ela é capaz de arrebatar o nosso coração, a nossa mente e nos levar para as coisas do alto. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela sabedoria do Senhor. Jesus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, como nós cantamos, como nós louvamos. Tu és tremendo, Tu és bendito. Senhor, louvado é a Tua obra, louvado é o Teu plano de redenção. Bendita é a Tua graça, a Tua majestosa graça. Senhor, obrigado, Pai, por nos inserir, nos incluir em tão grande salvação. Nós te agradecemos por toda obra realizada pelo Senhor na cruz e nos incluir nela, Senhor. E nós te pedimos, nós clamamos como igreja, Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos continuamente da Tua graça, que o Senhor nos ensine e o Senhor nos mostre o caminho para estarmos prontos, ataviados, preparados para as bodas, ó Senhor. Queremos permanecer, Pai, na sala do banquete. Queremos permanecer à mesa com o Rei. Queremos permanecer contigo, Senhor, para os céus, para a glória para a glória do Teu nome, para os céus dos céus, Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos a palavra do Senhor. Bendita é a palavra do Senhor. Opera salvação, Pai, nessa noite. Nas nossas vidas, opera justificação, opera santificação, opera redenção em nosso coração, em nossa mente, nos libertando dos grilhões, ó Pai. Se ainda estamos, ó Pai, importando ou dando importância com os campos, com os negócios, se ainda estamos presos, amarrados, ó Pai, a nossos próprios interesses, que o Senhor nos liberte pela graça do Senhor. Que o Senhor nos faça, ó Pai, entender a importância, Senhor, desta palavra, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a acolher esta palavra, a guardar essa palavra, a reter essa palavra, para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.